Capítulo 14. Como não receber o que você diz. Lembro-me de uma época no começo do meu ministério, quando minhas orações não eram respondidas, quando o fluxo do Espírito não se manifestava claramente. Descobri que isso acontecia porque eu tinha dado lugares a bloqueios espirituais dentro de mim que impediam a ação do Espírito Santo. Meu problema era muito sério. O ministro mais velho aparentemente tinha determinado destruir o meu ministério. Ele me criava um problema depois do outro, lançando falsas acusações contra mim e espalhando histórias mentirosas a meu respeito. Eu me sentia completamente miserável. Um dia, um ministro amigo veio me ver. Dom, ele disse, estou vendo que essas acusações estão causando a você e a seu ministério. Vou dar-lhe este cheque e quero que você o use para publicar uma explicação contra as acusações mentirosas que esse homem está fazendo contra você. Ele o está arruinando. Eu concordei. Durante muitos dias trabalhei escrevendo um texto para me vingar, o que abertamente revelaria quem era aquele homem na verdade, um destruidor de reputações. Durante todo o tempo em que eu estiver atacando intimamente aquele ministro, tentando colocar no papel declarações que me defenderiam, estava alvoroçado. Não tinha paz. Até mesmo minhas orações pareciam sair dos lábios, mas não do coração. Finalmente, eu sucumbi sob o peso daqueles espíritos do erro. Tive um encontro com Deus numa oração de profundo quebrantamento, quando confessei que não era o Espírito Santo que operava em minha vida durante aqueles dias quando eu procurava vingança pessoal. Orei pedindo ao Espírito Santo que me orientasse através daquelas trevas. O Espírito Santo mostrou-me que eu estava errado. Então minha atitude mudou. Em lugar de odiar aquele homem e tentar me vingar dele, fui novamente cheio pelo Espírito Santo. Descobri que o Espírito Santo concedera o amor de Deus ao meu coração. Cheio do amor de Deus, podia pensar claramente e vi aquele homem através dos olhos de Deus, cheios de bondade, perdão e ternura. Essa foi uma das maiores experiências sobrenaturais que eu já tive. O Espírito do Senhor me capacitou a perdoar completamente aquele homem, quando eu, sem o Espírito, o odiara, tentara me vingar dele e tinha todos os motivos para me sentir mal. A Bíblia nos diz que a vingança é assunto de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Deus vinga-se de nossos inimigos porque Ele é justo e porque Ele nos ama. Contudo, um espírito que não perdoa é tão destrutivo que somos advertidos que, quando Deus assume vingar-se de nossos inimigos, nós não devemos nos alegrar com isso. Quando teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja e isso seja mal aos seus olhos e dele desvie sua ira. Provérbios 24, 17, 18. Durante o período em que planejava refutar o ministro que me fizera mal, estava desobedecendo a ordem de Jesus. Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5:39. Mas não só estava desobedecendo um dos expressos mandamentos de Deus, como também estava impedindo-o de me perdoar. Uma vez que, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Mateus 6, 14 e 15. Não foi por menos que minhas orações eram impedidas. Eis porque Jesus disse, e, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. O ódio, a ira, a inveja, a falta de perdão e emoções semelhantes fazem-nos mais mal do que a pessoa que nos prejudicou. Eis porque, se nossa fé é forte e nossa oração perseverante, só resta uma coisa que pode impedir nossas orações, e é o pecado do qual não nos arrependemos. Isaías 59:1 diz: certamente, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que condição terrível para um cristão se encontrar incapaz de conversar com Deus. Quando compreendemos o que nosso ressentimento nos faz, vemos que é muito melhor permitir que nossos inimigos fiquem impunes do seu crime
perdoando-os, em lugar de guardar ressentimentos e nos separar de Deus. Deus conhece o coração de nossos inimigos. Se o mal for intencional, Deus retribuirá. Quando você compreender o poder destrutivo da vingança, será capaz de pedir a Deus que o mantenha livre do ressentimento em todas as suas formas. Que é possível ficar verdadeiramente livre de tais sentimentos, eu sei não só pela experiência pessoal, mas também pelas Escrituras. Em Atos 13, temos a história de 2 firmes servos de Deus, ambos homens cheios do Espírito. Paulo e Barnabé pregavam e ensinavam em Antioquia. Paulo disse aos gentios de lá que ele e Silas foram a Antioquia porque Deus os enviara para serem luz e para levarem a salvação aos confins da terra. Quando os gentios ouviram isso, alegraram-se e glorificaram a Deus, e todos os que creram receberam o Espírito e foram destinados à vida eterna. Os judeus, entretanto, incitaram homens e mulheres piedosos contra Paulo e Barnabé, que os expulsaram da cidade. Paulo e Barnabé partiram cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé não tiveram desejo de vingança. A vida cheia do Espírito não procura isso, mas alegremente reflete a presença de Deus. As palavras de Paulo eram ousadas quando falava de Cristo. Porque falava aquelas palavras, recebeu desprezo e repulsa. Ele sabia, entretanto, que o Espírito Santo lhe prometera poder, por isso jamais hesitou em falar a palavra. E isso é o que acontecerá com você quando você se encher do Espírito. Como vencer a falta de perdão? Faça disso uma declaração de fé pessoal. Você possuirá o que confessar. Quando você declara o que Deus diz sobre esse assunto vital, você possui o que Deus providenciou para você, a capacidade divina de perdoar a todos. Primeiro, se eu perdoar aos homens suas transgressões contra mim, meu Pai Celestial também me perdoará as minhas transgressões contra ele. Mateus 6,14. Mas se eu não perdoar aos homens as suas transgressões contra mim, terei de enfrentar consequências muito mais sérias do que imagino. Também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Mateus 6,15. Segundo, se abrigo falta de perdão em meu coração para com os outros, apesar dos erros que praticaram contra mim, abro o meu coração para permitir que 7 outros espíritos mais perversos do que a falta de perdão entrem nele. Lucas 11, 26. Eis aqui 7 outros espíritos que são parentes da falta de perdão, mas são ainda mais perversos: ressentimento, má vontade, rancor, malícia, vingança, amargura, ódio. Terceiro, quando examino essa lista de 7 outros espíritos mais perversos do que a falta de perdão, percebo que são progressivamente degradantes. Como posso ser libertado da falta de perdão? Como posso resistir a esses espíritos maus em nome de Jesus para que me deixem? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. A benignidade é um fruto do Espírito que, ao lado da compaixão, capacita-me a perdoar a todos os que me fizeram mal, como Deus me perdoou por amor a Cristo. Quarto, se tenho um desentendimento com alguém, devo perdoá-lo. Como Cristo me perdoou, eu também perdoo aos outros. Colossenses 3, 13. A palavra de Deus é tão prática e poderosa. Mostra-me o que fazer mesmo quando me envolvo numa briguinha insignificante. Quinto, a capacidade divina em mim de perdoar os outros é sem limites. Jesus ordenou que eu perdoasse até 70 vezes 7, dando a entender que possuo não uma capacidade natural, mas sobrenatural para perdoar os outros. Sexto, os maiores problemas que enfrento na vida talvez estejam relacionados com pessoas. Vivo num mundo em que a comunicação pode ser interrompida, a comunhão cortada, a perseguição e a oposição podem constituir a minha porção. Mas eu conheço o segredo. Tenho a capacidade de amar com o amor de Deus. Seu amor me capacitará a ver os outros através dos olhos da compaixão e do terno amor. Sétimo, eu me recuso a falar com falta de delicadeza àqueles que me fizeram mal. Deus me capacita a perdoar e esquecer.
7 outros espíritos podem muitas vezes procurar entrar em minha vida, mas eu lhes resisto firmemente em nome de Jesus. Alguns dizem: eu perdoo os outros contanto que me peçam perdão. Quer peçam perdão ou não, do fundo do meu coração, eu perdoo e coloco todas as ofensas sob o sangue de Jesus. Na pessoa de Jesus, eu perdoo os outros. Pelo poder libertador do sangue de Jesus, fico livre dos 7 outros espíritos.